Graça e paz, bom dia a todos, aqueles que nos acompanham de casa, através do vídeo, que Deus possa nos abençoar nessa manhã com a sua presença, o seu amor. Vamos começar essa reunião com um versículo que está lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, convido você a abrir a sua Bíblia, comigo em Tiago capítulo 5, versículo 16. Acessem suas Bíblias ou abram suas Bíblias. Tiago capítulo 5, versículo 16. Está entre Apocalipse e Gênesis, mais perto de Apocalipse do que de Gênesis. E diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Nós temos que orar pelos nossos irmãos, porque a Dani, inclusive, compartilhou isso no grupo durante essa semana, esse versículo conosco, e nós queremos aproveitar para orar por todas as pessoas que foram mencionadas no grupo. Então vamos separar esses primeiros minutos para orar por esses irmãos, tá? Então, para que vocês possam ser direcionados aqui orar. Aqui eu vou mencionar que a Ruth escreveu para nós no grupo, ela pede oração pela recuperação do pé da dona Janete, pela dona Yoshiko, da dona Eurico, da tia Paula, da Sanosan e os seus cuidadores, da saúde do Fernando e o seu trabalho, da saúde da Dani, a sua gestão e o seu trabalho, e a gestão final do parto da Sayuri. Então, para que vocês possam orar, lembre-se desses nas vossas orações agora. E eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e falar com o Senhor. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua graça e o teu amor que nos alcança nesta manhã. Nós estamos felizes de estarmos em tua casa, nós queremos colocar diante de ti, Senhor Deus, pedidos de oração, esses que nós mencionamos, e nós queremos, Pai, pedir pelos enfermos dessa casa, assim como nós mencionamos, Senhor Deus, e os seus cuidadores, aqueles que dão a sua vida, o seu trabalho, Pai, para cuidar desses nossos queridos irmãos, Pai. Nós queremos pedir pela recuperação deles, Pai, que o Senhor possa estar tocando com o teu amor, com a tua graça, com o teu poder, Pai. Nós cremos sim no milagre, Deus. Cura esses enfermos, Senhor Deus. Alcança eles nessas manhãs, Pai. Que nós possamos ver a tua mão poderosa sobre a vida desses irmãos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos eles em tuas mãos, Senhor Deus, porque o Senhor é o único, Pai, que pode cuidar deles. O Senhor é o único que pode, Senhor Deus, fazer o milagre na vida dos nossos irmãos, Pai. Nós queremos pedir, Senhor Deus, pela gestação da Dani. Nós queremos pedir, Senhor Deus, pela gestação da Sayuri, que está na reta final, Senhor Deus, para o seu filho. Nós queremos pedir que o Senhor coloque as suas mãos, prepare o caminho, que o Senhor possa estar abençoando eles neste momento, Senhor Deus. Também nós pedimos pelo trabalho, Senhor Deus, do Fer, da Dani, e que nós possamos também nos alegrar com a tua provisão para cada um deles, Senhor Deus. Não somente deles, mas cada irmão aqui presente, esteja alcançando as famílias, os nossos irmãos aqui da IMEL, Senhor Deus, aqueles que não puderam estar presente aqui hoje, Senhor Deus, as nossas decisões que nós precisamos tomar, Pai, concernente ao culto, concernente, Senhor Deus, aos cursos que nós temos com o Alfa também, que nós possamos ser direcionados pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus. Nos dá, Senhor Deus, a oportunidade, Senhor Deus, de ver, Senhor Deus, o Senhor trabalhando em nossas vidas. Nós queremos isso, por isso nós pedimos, nós oramos e nós a Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, nós convidamos o Senhor a conduzir este culto que nós vamos prestar ao Senhor neste momento, Pai. E nós Te agradecemos. Amém. Amém? Se você puder, fique de pé no seu lugar, nós vamos louvar ao Senhor. Primeira canção, vocês vão perceber que nós vamos repetir algumas canções, porque elas têm tudo a ver com a mensagem, né? Nós continuamos ali com o tema da oração. Então, a primeira canção que nós vamos cantar é Me Derramar.
de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, de ti abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. Sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Que possamos realmente nos derramar diante da presença do Senhor nesta manhã. Próxima canção, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração.
próxima canção, vamos aproveitar, trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, amém? Pode ir. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Senhor, obrigada por mais esse dia. Senhor, obrigada por cada um que está aqui. Senhor, obrigada por também pelos irmãos que estão nos acompanhando online. Senhor, que o Senhor esteja abençoando a semana de cada um. Senhor, que o Senhor esteja abençoando esta oferta que foi levantada. Senhor, que ela seja usada para a Tua obra, Senhor. Que o Senhor esteja conosco agora no resto deste louvor, Senhor, também na mensagem, que ela esteja tocando os nossos corações, Senhor. Que a Sua mensagem seja transmitida a todos, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, te agradeço, te peço. Amém. Amém. Sim. Nenhuma condenação há? De todas as provas que eu já passei, É bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há,
cremos que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa esperança. Amém? Também cremos no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Aleluia. Amém. Bom dia a todos. Que a graça do nosso Deus possa estar conosco nesta manhã. É um prazer muito grande estar com vocês e estar juntos adorando o nosso Deus. Mas também tenho como uma grande responsabilidade estar ocupando o púlpito para falar de algo tão precioso, algo tão importante que é a palavra de Deus. E cada vez que eu lembro de que falar da palavra de Deus é uma responsabilidade enorme, porque Deus vai me julgar pelo que estou fazendo aqui nesta manhã e nas outras vezes que tenho tido a oportunidade de falar da palavra de Deus. Antes de nós prosseguirmos, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor, toma este teu servo
esconde a sombra da cruz, para que nós possamos ver somente a Cristo Jesus nesta manhã. E possamos, ó Deus, atentar para cada ensinamento precioso que Jesus nos trouxe e que estão registradas nas páginas das Sagradas Escrituras. Concede-nos, ó Deus, entendimento espiritual para podermos compreender aquilo que o Senhor falou, ensinou através de homens, servos fiéis do Senhor. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Vamos ler dos versos 5 a 13. Lucas, capítulo 11, versos 5 a 13. Nós estamos estudando, o pastor trouxe durante os 2 primeiros domingos, falando sobre oração. E precisamos entender a importância da oração. E Jesus também nos convida, nos encoraja para estarmos orando sempre. Falar sobre oração é algo desafiador. Tenho sido muito... faltou a palavra. Tenho sido muito encorajado, tocado, corrigido quando medito sobre oração. Mas vamos ao texto bíblico desta manhã. Eu vou ler na versão Nova Almeida Atualizada. Assim diz a palavra de Deus. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Fiquei bastante tempo tentando preparar o estudo, né? Nem vou dizer que é mensagem, mas o estudo desta manhã. É impressionante como Deus fala quando nós nos debruçamos sobre algo importante, como a oração. E descobri algumas coisas interessantes, né? Eu costumo usar uma Bíblia muito antiga, uma versão muito antiga. E fiquei impressionado com uma coisa. No verso 9, na Bíblia Antiga, está registrado assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
eu fui pesquisar um pouco por que das palavras diferentes na Bíblia contemporânea. Como nós lemos, eu li na versão Nova Almeida atualizada, mas na nova tradução, na linguagem de hoje, o verso 9, eu acho que eu preciso com licença. No verso 9, na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, o verso 9, ele está registrado, não está mudando. Ok. Na nova tradução na linguagem de hoje, eu achei muito interessante, né? Eu procuro ver algumas traduções, né? E o computador ajuda muito nisso, né? Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Tá? Mais ou menos semelhante ao que está na Nova Almeida. Eu fui pesquisar um pouco sobre por que dessa mudança do tempo do verbo, ou do modo, né, do verbo. E achei algo interessante. As novas versões bíblicas já não usam mais o modo imperativo. Em vez de fazei, pedi, eles falam façam, peçam. É que o modo imperativo na língua portuguesa, sobretudo no Brasil, ele está caindo em desuso. E passamos a usar ou adotar cada vez mais a terceira pessoa, você. E o engraçado é que a pessoa o professor que escreveu esse artigo, ele disse o seguinte, que a tendência é não mais usar o verbo no modo imperativo no Brasil. E nós trocamos o modo imperativo pelo modo subjuntivo. Quando nós falamos sobre imperativo, é como uma ordem positiva ou negativa. Façam, né? É obrigatório realizar algo. Mas quando a gente usa o verbo no subjuntivo, a ação a realizar, ela passa a ser uma expectativa e não mais uma ordem. O meu temor é que quando Deus fala, ou a Bíblia fala, pedi, a gente interprete isso, peçam, façam. Não mais uma ordem, e sim, é como se Deus tivesse uma expectativa que a gente fizesse alguma coisa. Bom, dito isso, vamos ao que nos interessa. Nós estamos estudando sobre oração, né? O pastor Jorge trouxe 2 mensagens fantásticas sobre oração. Falou sobre o Pai Nosso e sobre esse mesmo texto que nós lemos. O pastor Charles Spurgeon disse o seguinte a respeito da oração. Eu prefiro ensinar um homem a orar do que ensinar 10 homens a pregar. Spurgeon é conhecido no mundo todo, no mundo evangélico, no mundo cristão, como o príncipe dos pregadores.
Imagine então aquele que é considerado o príncipe dos pregadores fazendo uma declaração desse tipo: eu prefiro ensinar um homem a orar do que ensinar 10 homens a pregar. É interessante quando nós vemos a vida de Jesus, ele não ensinou os seus discípulos a pregar, mas ensinou a orar. Não ensinou como orar, mas ensinou a orar. E Jesus ensinou aquela oração que nós conhecemos como Pai Nosso. É um modelo de oração. É um modelo de oração que nos revela a paixão pela glória de Deus. Eu acho fantástica essa oração. É uma oração que mostra a importância da concretização do plano e da obra de Deus. Mas também é uma oração que requer filiação. Quando a gente ora, Pai nosso que estás nos céus, chamar alguém de pai significa que existe uma filiação. E, portanto, existe também um amor reverente. Em se tratando de Deus, muito mais ainda. Mas é uma oração também que requer o reconhecimento da supremacia, da soberania absoluta, o domínio absoluto da glória de Deus. Porque Deus é um Deus soberano, porque Deus é Deus santo. O Pai Nosso também é uma oração que requer anseio pela concretização do reino de Deus através da evangelização dos povos. É uma oração que requer devoção a Deus, vivendo conforme a vontade de Deus. Também é uma oração que requer arrependimento, juntamente com o fruto do arrependimento. Ou seja, nós temos que demonstrar ou produzir ou reproduzir em nós o caráter de Cristo. É uma oração que também requer a dependência do Senhor, na nossa caminhada diária, na nossa luta diária, de maneira persistente, contínua. Enfim, é uma oração que destaca a santidade do nome de Deus. É uma oração que também destaca a importância do reino de Deus. Também destaca a vontade máxima de Deus. Portanto, deve ser também a nossa prioridade. Recebi, na semana passada, uma mensagem pelo WhatsApp de uma pessoa muito conhecida, muito amiga. Eu acredito que ela deve ser membro da igreja neopentecostal. E ela falou, declara que Deus é isso, declara que Deus é aquilo. Eu falei, nossa, né? Existe um movimento da confissão positiva. Você declara, você fala e acontece. Né? E usa aquilo que está no Gênesis. Deus falou que haja luz e houve luz. Então você faz a mesma coisa. Você declara que Deus tem que fazer isso. Né? Mas uma coisa importante na vida do cristão, na nossa vida cristã, coisas que devem ser preservadas é o estudo da palavra de Deus de uma maneira fiel, de maneira obediente,
E também orar fervorosamente, sinceramente, de maneira zelosa. Por que estudar a palavra de Deus? Porque lá na Bíblia está escrito o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Se nós queremos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, não existe um local melhor, um local mais seguro para buscar do que as Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas revelam a vontade de Deus para nós. E por que orar? Em resposta ao pedido dos discípulos, Jesus ensina os discípulos a orar e a compreender a importância e também a perseverança na oração. Quando nós lemos a biografia da vida de Jesus descrita nos evangelhos, nós aprendemos que Jesus era uma pessoa, um homem de oração. Orava sempre. E a lição que fica para nós é: se Jesus precisava orar, precisava dedicar tempo a sós com Deus, nós também precisamos dedicar um tempo para a oração e também um tempo para estar a sós com Deus. Grandes heróis da fé, ou pessoas da nossa geração, da nossa época, homens e mulheres que oraram, são pessoas que viveram na presença de Deus e obtinham coisas de Deus. Mas também foram pessoas que obedeceram a palavra de Deus. E a Bíblia ensina: orem sem cessar, orai sem cessar. Quando eu estava preparando esse estudo, eu lembrei de uma coisa quando eu era adolescente. Tinha culto de oração na minha casa, por ter uma sala grande. Isso faz mais de 50 anos. E quando as pessoas estavam lá, eles cantavam os hinos da época. E o dirigente pedia assim: eu pediria 2 ou 3 pessoas, 2, 3 orações voluntárias. Lembra como se fosse ainda hoje. Várias pessoas começavam a oração, praticamente para se combinaram juntos a orar. E é engraçado que quando 3, 4 pessoas começam a orar, de repente para todo mundo, fica um silêncio. Aí uma pessoa ora, outra hora, e aí vai, né? E passava o tempo em oração. Eu lembro de pessoas que eles tiravam a cadeira do lugar, ajoelhavam, né? E colocavam os braços em cima da cadeira, do assento da cadeira, e choravam diante de Deus. São pessoas de oração. Conheci muitas pessoas assim, pessoas que oravam. Mas uma coisa interessante, na medida em que o nosso relacionamento com Deus vai decaindo, vai se fragilizando, a nossa vida de oração e o estudo da palavra de Deus também vão se esfriando. É muito triste ver isso na vida de um cristão. Se nós desleixarmos a nossa vida de oração, como nós poderemos desenvolver um relacionamento pessoal, contínuo, íntimo
com Deus. Como conheceremos a grandeza, a bondade, a graça de Deus, se nós não passamos um tempo a sós com o nosso Deus, na presença do nosso Deus? Obviamente, Jesus acreditava que a oração produz resultados. E ele conhecia o poder da oração e também conhecia a sua efetividade. Caso contrário, quando os discípulos pediram, ensina-nos a orar, será que Jesus teria ensinado? Eu fico pensando, por que Jesus ensinou os discípulos a orar e depois continuou com uma parábola, que nós conhecemos como parábola do amigo importuno? Conheço pessoas, conheci pastores que contavam testemunho da vida deles, da vida de oração deles. Eu ficava pensando assim, como é que essa pessoa ora e Deus responde de imediato? Tem uma amiga minha, fala assim, poxa Sérgio, eu estava precisando de uma coisa lá na minha casa. Eu falei, Deus, eu preciso da sua ajuda. E ela contou, sabe Sérgio, veio uma pessoa que eu não conhecia, ela trouxe um pacote. Ela falou assim, eu precisava entregar isso para alguém hoje. Eu estava orando a Deus e Deus me mostrou que eu tinha que entregar esse pacote. Eu fiquei curioso, perguntei, e aí, o que tinha no pacote? Ela falou, Sérgio, eu sei que você crê em Deus, mas olha só, aquilo que eu precisava estava naquele pacote. E Deus mandou uma pessoa que eu não conheço trazer algo que eu precisava. Falei, nossa. Naquele momento eu pensei, poxa Deus, eu orei tanto por algumas coisas diante do Senhor. Poxa, e a resposta do Senhor, onde está? Mas o fato de Deus não responder a minha oração, ou não ter respondido muitas das minhas orações, não invalida aquilo que Jesus disse, peçam e vocês vão receber. Procurem, busquem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta por vocês. Esta palavra continua hoje. E eu creio que ela continua hoje. Mesmo que Deus não tenha respondido muitas das minhas orações. Mas através da parábola do amigo importuno, Jesus ensina que nós devemos ser constantes nas nossas orações. Devemos buscar com persistência e com fervor a presença de Deus e pedir aquilo que nós necessitamos. Não aquilo que nós desejamos, nós necessitamos. Jesus possuía um relacionamento com o Pai Celeste, de uma maneira que a gente nunca vai entender, nunca vai saber, ou talvez nunca experimentemos esse mesmo tipo de relacionamento que Jesus tinha com o Pai Celeste. Mas ainda assim, através do exemplo de Jesus, nós podemos ter a mesma motivação, o mesmo desejo de passar um tempo com o nosso Pai Celeste. Por isso Jesus diz, por isso eu digo a vocês, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pastor John Stott, em seu livro A Mensagem do Sermão do Monte, ele deu um exemplo interessante sobre esses três verbos, pedir, procurar ou buscar e bater. Uma criança, quando precisa de ajuda ou precisa de algo, ela pede quando a sua mãe está por perto e está visível.
Se a criança precisa de algo e sua mãe não está perto, nem visível, a criança vai procurar a sua mãe. E se sua mãe está inacessível em seu quarto, a criança vai lá e bate a porta: mãe, eu preciso. Procurar, ou pedir, procurar e bater, tem uma progressão interessante na linguagem que Jesus usou. Eu gosto muito de vasculhar, né, o sentido da palavra no original grego. E a gente descobre coisas interessantes. Né? Pedir, procurar e bater, no grego, o verbo utilizado é imperativo, só que ela expressa uma ação contínua. Eu pedi. Não, ponto, não. Na realidade é assim, continua pedindo, continua buscando, continua procurando, continua batendo. É isso que significa quando Jesus fala: peçam, busquem, batam. Então, o que Jesus está dizendo para nós é assim, que nós devemos continuar buscando, persistindo na oração. E Deus quer que nós sejamos persistentes. Não porque Deus, de vez em quando, Ele faz de conta que está surdo. Não, Deus nunca precisa fazer isso. Mas eu penso que quando Jesus fala assim, sejam persistentes na oração, significa assim, que nós realmente precisamos daquilo que nós estamos buscando. E estamos levando a sério o nosso pedido. Mas também, continuar pedindo, continuar buscando, continuar batendo, mostra a nossa fé no nosso Deus. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. O que Jesus está ensinando através da parábola do amigo importuno é que Deus nunca se cansa de ouvir os pedidos dos seus filhos. O amigo, descrito na parábola, entregou os pães para o seu amigo, não por causa da amizade, mas por causa da importunação. Em algumas versões bíblicas diz por causa da amolação desse amigo. No entanto, nós precisamos lembrar de que Deus nunca perde a paciência diante da nossa perseverança, da nossa insistência na oração. Eu sempre acho interessante uma narrativa que está no Velho Testamento, quando Jacó, ele volta para a sua terra e está para encontrar com seu irmão. O coração dele está ansioso, o coração dele está pesaroso, ele está com um medo muito grande de encontrar o seu irmão por causa das falcatruas que ele fez. E ele passa a sua família, passa seus bens, o seu gado, tudo, atravessa um riacho, e à noite ele vai conversar com Deus. E ali ele passa tempo em oração. E a Bíblia diz que ele lutava com uma pessoa. Eu penso que imagino que Jacó era um cara muito forte, teimoso. E quando ele ficava com uma ideia fixa, ele tinha que conseguir aquilo. E ele
naquele momento ele estava buscando algo de Deus. E Deus, a Bíblia nos narra que ele passou a noite até amanhecer lutando. E lá no amanhecer, aquela pessoa diz assim: me deixa ir, solta-me. E Jacó diz: não vou soltar, não vou deixar você enquanto você não me abençoar. Jacó sempre está à procura de uma bênção. Não? Mas uma lição que fica para nós é o seguinte: o local onde Jacó estava é um riacho, um val de Jaboque, que existe até hoje. Jaboque é o local, o lugar de enfrentar as realidades da vida. É também um lugar de conversar com Deus. É um lugar de deixar as nossas máscaras. É um lugar onde nós confessamos o quanto nós precisamos de Deus. Mas também é o lugar da mudança de nome. O nome de Jacó foi mudado para Israel, porque ele lutou com Deus e prevaleceu. Isso me tem mostrado, me tem ensinado o quanto eu devo ser insistente, persistente na oração. Até Deus dizer assim: não é para você, não é assim, deixe-me fazer do meu jeito. Mas enquanto não existir essa resposta de Deus, a gente tem que orar, tem que continuar crendo que Deus é o Deus que abençoa. Nós não temos dificuldade para orar quando alguém próximo de nós está doente. Nós não temos dificuldade para orar quando o nosso filho ou nossa filha ou os nossos pais estão doentes. Nós oramos com grande fervor e oramos muito mesmo. Buscamos a Deus fervorosamente. Nós não temos dificuldade para orar quando algo que nós temos que enfrentar nos causa medo, nos causa risco. Nós oramos. Eu creio que vocês têm muitas experiências nesse sentido. Mas quanto nós insistimos em oração pelo nosso crescimento espiritual e pelo crescimento das outras pessoas, dos nossos irmãos em Cristo. Quanto nós oramos para remover a mágoa que muitas vezes nós guardamos em nosso interior. Quantas vezes nós oramos buscando um coração compreensível, um coração amoroso. Quantas vezes nós persistimos em oração, buscando ser transformados na nossa maneira de pensar, para conhecer a vontade, para experimentar a vontade de Deus. Quantas vezes nós persistimos na oração para nós podermos aprofundar no conhecimento de Deus e no conhecimento da sua palavra. Tem tantos motivos sinceros pelas quais nós podemos orar. Mas a grande pergunta é, já falamos sobre isso, né? A grande pergunta é, Deus responderá qualquer ou todas as orações sobre aquilo que nós precisamos? Por que Deus fica muitas vezes em silêncio quando a gente mais precisa dele? Eu fiz essa pergunta inúmeras vezes. Eu já contei para vocês. Minha mãe ficou doente 1 ano e meio.
uma doença incurável. Eu busquei na palavra de Deus o mesmo versículo que nós lemos nesta manhã: peçam e vocês recebem, busquem e encontrem, batam e a porta será aberta. Eu peguei esse versículo, saí uma noite fora de casa e disse: Deus, onde é que você está? Você falou, peçam, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Onde é que você está que não me responde? Esse é o Sérgio que saiu diante de Deus muito arrogantemente e falou isso para Deus. E Deus não respondeu a minha oração. Mas aconteceu algo muito interessante. Por não ter tido uma resposta de Deus, e através da doença da minha mãe, Deus me trouxe de volta para a vida de fé, que eu procuro guardar até hoje. Deus nos dará qualquer coisa que nós pedimos ou continuarmos pedindo insistentemente. Muitas pessoas perguntam: e as promessas de Deus? Ele não deu várias promessas sobre oração, resposta de oração? Quando a Bíblia registra o seguinte: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. São palavras de Jesus. Ainda, em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. São promessas de Deus. A gente muitas vezes, mas Deus prometeu, por que Ele não faz? Existem tantas promessas, né, sobre a oração, né? E tem uma que eu gosto muito. Está lá em Marcos 11, 24. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Olhem só. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Legal, não? Há uns 20 anos atrás, mais ou menos 20 anos atrás, eu tive um problema. Eu não conseguia tomar um copo de água sem que sentisse assim, empaturrado. Eu não conseguia tomar nem meio copo de Coca-Cola, porque sentia assim que eu estava estufando. E aquilo foi piorando, até que um dia minha esposa falou assim: vai no médico. Eu fui no médico. Contei todo o meu problema para ele. Ele pegou um bloco de receita, anotou meu nome e a recomendação dele: tomar um antigases. Eu não lembro o nome do medicamento agora. A hora que eu olhei aquela receita, eu falei assim: doutor, o senhor está me dizendo que eu tenho gases, por isso eu estou sentindo mal, não consigo beber nada, não consigo comer muita coisa? Vai, toma isso aqui que vai ficar legal. Eu fiquei revoltado, né? Voltei para casa. Eu nem lembro se eu comentei com minha esposa, mas eu entrei no meu quarto. Falei: Deus, o médico me deu isso para tomar. Eu tenho certeza que não é problema de gases. Eu preciso de ajuda. E o tempo foi passando. Eu acabei não tomando o medicamento recomendado. E a situação foi piorando.
E um belo dia, estou folheando a Bíblia e encontro este versículo de Marcos. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Falei, Deus, eu vou confiar na tua palavra. Eu preciso da tua cura. E peço pela tua cura. Obrigado. Foi a minha oração. Muito curta, direta diante de Deus. Dia seguinte estava ruim do mesmo jeito. O segundo dia estava ruim do mesmo jeito. Falei, Deus, o Senhor falou. Tudo que vocês pedirem em oração, creio que já receberam. E assim será com vocês. Falei, Senhor, obrigado. Já recebi a tua cura. O primeiro dia foi esquisito. O segundo dia pior. Terceiro dia pior. Quarto dia. No quinto dia, nossa, tudo havia desaparecido. Por que estou contando isso? Deus muitas vezes fica em silêncio e não responde. Mas não percam a esperança. A palavra de Deus é sempre fiel. Independente daquilo que a gente possa pensar a respeito de Deus ou a respeito de oração. Continue confiando que Deus honra a palavra que Ele inspirou os homens fiéis a escrevê-la. Deus dará tudo o que pedimos? Embora os defensores da teologia da prosperidade defendam isso, a resposta bíblica é não. Não podemos generalizar tudo. Não há nada de errado em fazer petições pessoais na medida em que estejam nos lugares, os pedidos estejam nos lugares, devidos lugares, nos lugares corretos. Devemos ter motivo correto quando nós oramos. Nossas orações devem visar honra e glória a Deus e o propósito de Deus. Não estou dizendo que petições pessoais não visam a honra e a glória e o propósito de Deus. Deus, em sua soberania, pode deixar de atender a oração de um homem santo, cheio de fé, como deixou de atender a oração de Paulo quando ele pediu, Senhor, tira o espinho que está na minha carne. E Deus respondeu, a minha graça te basta. Resposta rápida, direta. Mas também eu acredito que Deus, em sua soberania, pode estender a sua graça e atender a nossa oração por misericórdia e não por merecimento, como foi o meu caso. Como foi a cura de um paralítico que estava à beira do tanque de Betesda durante 38 anos. Quando Jesus encontrou pela segunda vez este homem paralítico curado, Jesus falou o seguinte, olha, já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Por isso, todas as nossas orações devem estar focadas na glória de Deus e na realização da sua vontade. Mesmo quando nós oramos pelas nossas necessidades. João deixou registrado algo maravilhoso para nós. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João capítulo 5, versos 14 e 15. Por isso, aquilo que João escreveu, nos ensina a orar com um motivo certo, segundo a vontade de Deus.
Uma outra lição que nós podemos extrair dessa parábola que Jesus contou sobre a persistência na oração é que o nosso Deus é um Deus cheio de surpresas. Sérgio que diga, né? E surpresas agradáveis. Versículo 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Esta palavra, vocês sendo maus, né? Maus significa imperfeito no pensamento e atos ou moralmente culpável. Jesus, na realidade, está trazendo à memória o seguinte: a natureza decaída do homem, desde o Gênesis, desde o Jardim do Éden. Este mal não significa o sujeito perverso, que tem uma natureza perversa, degenerada. É mal no sentido moral, né? Mas o interessante é que Deus sempre responde de alguma forma. Nem sempre Deus responde de acordo com aquilo que nós pedimos, mas Ele nos dará aquilo que nos é necessário. E é absurdo a gente pensar que Deus não vai responder de uma forma amorosa. Por isso ele cita o exemplo do pai. Vocês sendo maus, se o filho pedir um pão, você vai dar pão para ele. Você não vai dar uma pedra. Mas o que Jesus está dizendo assim, Deus não somente dá o que é bom para nós, mas dá o Espírito Santo. Algo muito melhor, absolutamente excelente. Além daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Dar o Espírito Santo. E com o Espírito Santo um novo coração. Salvação através da união com Cristo. Poder para vencer o pecado. Por isso nós precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria e entendimento espiritual para compreender o quanto nós precisamos do Espírito de Deus, do coração de Deus e da mente de Deus. Eu sempre penso, Senhor, transforma a minha maneira de pensar para que eu possa compreender a Tua vontade. É importante a gente buscar aquilo que Deus promete para nós. Mas nós como cristãos já recebemos o Espírito Santo. Nós acabamos de cantar isso, não é? Por quê? Aquele que não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, não pertence a Ele. Se nós somos de Cristo, nós temos o Espírito de Deus. Mas nós podemos buscar um enchimento maior do Espírito de Deus em nossas vidas. E pedir poder para viver para Cristo como um discípulo fiel. E pedir poder para vencer o pecado. Deus nos encoraja a orar. Deus nos encoraja a orar. Porque Deus, tal como esse bom Pai descrito por Jesus, Deus tem prazer em vir ao encontro das nossas necessidades. Por isso nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos orar para que o reino de Deus possa se expandir cada vez mais. Que a sua vontade seja conhecida e o seu nome seja glorificado.
Orei muitas vezes, Senhor, capacita-me, para que quando eu ocupar o púlpito, eu possa falar da Tua palavra. Muitas vezes, tenho orado pedindo a Deus capacitação. Não que isso não seja necessário, eu preciso da capacitação de Deus. Mas eu mudei a minha oração. Eu falei, Senhor, sou uma pessoa muito limitada, tenho dificuldade para preparar estudos, dificuldade para falar, mas fui incumbido de ocupar o púlpito para falar da Tua palavra. Eu falei, Senhor, usa-me, usa-me. Muitas vezes nós precisamos fazer uma decisão séria na nossa vida. Enquanto eu estava orando, Senhor, capacita-me, eu sempre ficava esperando, poxa, quando é que Deus vai me dar forças para fazer algo bom? Ficava sempre numa expectativa que Deus tome o primeiro passo e me ajude. Eu falei, Senhor, não sou nada, mas usa-me. Usa-me para fazer a Tua obra. Por isso o Sérgio está ocupando o púlpito, até quando não sei. Não porque eu sou melhor do que alguém, não. É porque Deus tem me usado, só isso. Mas de tudo que nós falamos nesta manhã, quais passos nós tomaremos para tornar a oração uma parte vital de nossa vida diária? Não podemos simplesmente orar quando nós temos problema na nossa vida. A oração deve fazer parte da nossa vida, de conversar com Deus. Estamos dispostos a nos autodisciplinar, separando um tempo para orar ou estar a sós com Deus, quer seja louvando, agradecendo, suplicando, buscando ajuda, adorando, intercedendo, conversando, dialogando, para construir e manter um relacionamento íntimo com Deus, o nosso Pai, e viver de uma maneira digna do Senhor. Aprendi com um pastor o seguinte, numa das mensagens que eu ouvi, ele disse o seguinte: se você tem 10 minutos disponíveis que você pode desperdiçar, usa para orar. Se você tem 5 minutos, usa os 5 minutos. Se você tem 1 minuto, usa 1 minuto. Ore, converse com Deus. Converse com Deus. Eu tenho procurado fazer isso. Então, quando eu estou caminhando, eu faço conversa com Deus. Quando eu estou preparando o estudo, eu choro diante de Deus. É isso que eu tenho procurado fazer. E nós temos estudado muito sobre a vida de oração. Mas é preciso colocar isso em prática em nossas vidas. É muito bom poder reunir como igreja e estar orando. Mas nós podemos fazer individualmente as nossas orações enquanto nós estamos em casa, quando estamos no trabalho, quando estamos jogando o nosso futebol,
quando estamos divertindo com os nossos amigos, podemos orar. Podemos conversar com o nosso Deus. Vamos nos colocar novamente diante de Deus em oração e vamos colocando também um ponto final no culto desta manhã. Senhor, falamos de algo tão importante na vida do cristão, que é a vida de oração e do estudo da Tua Palavra. Senhor Deus, toca o nosso coração, traz-nos quebrantamento, Senhor Deus, para reconhecermos que a Tua Palavra é importante em nossas vidas e possamos sempre separar um tempo para estar conversando contigo, dialogando contigo, ó Deus, te conhecendo melhor, mais profundamente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aprofundar no conhecimento do Senhor e no conhecimento da Tua Palavra, assim como era o relacionamento que Cristo Jesus tinha contigo quando andou pelas terras da Galileia, Senhor. Fortalece-nos na fé, Senhor Deus, para continuarmos, ó Deus, esperando boas coisas do Senhor, confiando na Tua Palavra, que é verdade, que é vida, que é eterna, ó Deus. Sustenta, Senhor Deus, o Teu povo durante a caminhada de mais nova semana, ó Deus. Que o Senhor seja a vitória na vida de cada pessoa. Que o Senhor seja a resposta para a oração de cada pessoa, Senhor Deus. E que o Senhor seja honrado e glorificado, Senhor Deus, através das nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor.